Adentrando agora mais especificamente na responsabilidade administrativa. O artigo 124 do Estatuto vai dizer: a responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho de cargo ou função. Nós já estudamos lá atrás esses aspectos. Você veja que a responsabilidade administrativa ela tem natureza civil. Muitas vezes a sanção da administração ela tem natureza pecuniária, no sentido de reparação do dano causado pela conduta do agente público. Perguntamos então, quem pode ser um sujeito de investigação de processo administrativo disciplinar ou de sindicância? A resposta mais imediata é que os servidores públicos são os sujeitos de investigação do processo administrativo disciplinar. Lá no artigo 2º do Estatuto, o servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. O artigo 327 do Código Penal vai trazer uma outra definição de funcionário público, mas que ela é muito abrangente e que ela tem significado maior dentro do contexto do Código Penal. Para nós, trabalhando com o Estatuto dos Servidores, a definição de servidor público é aquela mais restrita, que fala de servidor público que ingressou por meio de concurso, efetivo, dotado ou não de estabilidade. Quem não responde, então, a processo administrativo disciplinar? Os agentes políticos, prefeito, vereador, ministro de Estado, os servidores temporários, que são aqueles que são contratados sob regime de CLT para execução de trabalhos determinados por tempo previamente determinado. Os empregados públicos, que são os seletistas, eles não se submetem ao Estatuto dos Servidores. Os funcionários terceirizados, mais uma vez enfatizando que funcionário terceirizado não é servidor público. Ele não pode fazer parte de comissão, seja de sindicância, seja de comissão de processo administrativo disciplinar, e ele também não responde em face de processo administrativo disciplinar. Ele é regido também pela CLT. Os estagiários, da mesma forma, não são servidores públicos, não podem responder em face do regime do processo administrativo disciplinar, e os particulares em geral, por não serem servidores públicos, não se submetem ao regime do Estatuto dos Servidores. O particular, quando ele tem um interesse em conflito com a administração, ele é submetido ao processo administrativo da Lei 9784/99. É a lei geral de processo administrativo e que é diferente do processo administrativo disciplinar. A administração não pode impor penalidade própria de servidor público para particular, nem para estagiário, nem para terceirizado, nem para agente político. O que então é um objeto de investigação do processo administrativo disciplinar? O servidor público é um complexo de direitos e deveres, certo? Ele está submetido a diversos deveres constantes no Estatuto dos Servidores. Lá no artigo 116, nós vamos ter a definição de um elenco definindo as infrações dos servidores públicos. São deveres do servidor elencados no artigo 116, cuja infração acarreta responsabilidade em face da administração pública. Assim também, existem proibições ao servidor público constante no artigo 117, cuja infração também acarreta responsabilização. Além disso, entre os artigos 132 e 140, nós vamos ter diversas infrações de natureza muito mais grave do que as anteriores, que pode acarretar aí o abandono de cargo, a inassiduidade habitual, a incontinência pública, a insubordinação grave em serviço, a ofensa física, a revelação de segredo, a corrupção, a improbidade administrativa, diversas condutas muito mais graves e que submetem o servidor público à pena de demissão, de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, a destituição de cargo em comissão e a destituição de função comissionada. Esse, então, é mais ou menos o âmbito de investigação do processo administrativo disciplinar em face do servidor público.
A questão da independência das esferas. Eu falei a vocês exaustivamente acerca da possibilidade de uma única conduta do servidor ter repercussão nas esferas civil, criminal, além da esfera administrativa. Essas esferas, elas correm de maneira independente. A conduta do servidor que ocasiona um dano a um particular, gerando o dever de indenizar, em geral, ela vai correr sob a competência da Justiça Civil. Já a avaliação da conduta desse servidor que causou dano particular no uso de suas atribuições em face da administração pública será avaliada na esfera administrativa. A conduta do servidor também pode ocasionar em um ilícito penal, em um crime, em uma contravenção, que será avaliada devidamente na esfera criminal, o que não impede que a administração possa avaliar o desvalor da conduta do seu agente, do seu servidor público, em face dela, dos deveres que o servidor tem em face da administração. Essas esferas, essas três esferas, elas podem correr independentemente. Ou seja, a mesma conduta do servidor pode ocasionar a ele um processo na esfera civil, um processo na esfera criminal e um processo administrativo dentro da administração pública. Ocorre, todavia, em casos excepcionais, que a sentença penal absolutória transitada em julgado, ela interfere no processo administrativo disciplinar. É uma sentença proferida em juízo criminal que absolve o servidor público e que já extinguiu todos os graus de recurso possíveis. Quando essa sentença absolutória, ela define que o servidor de forma alguma foi o agente que praticou aquela conduta ilícita, se o PAD estiver investigando essa mesma conduta, avaliando a repercussão dela para a esfera administrativa, esse processo deve ser arquivado, encerrado. Por quê? Porque a justiça criminal comprovou que o agente servidor público é inocente, ele não praticou a conduta. Quando a sentença penal estabelece que o agente não praticou a conduta, o PAD deve ser arquivado. Assim também, quando a sentença criminal transitada em julgado, ou seja, sem possibilidade de recursos, definir que o fato não aconteceu, ou seja, a conduta criminosa que é imputada ao servidor público não ocorreu, ela não existiu, ela não se caracterizou, se houver um processo administrativo disciplinar avaliando as repercussões dessa suposta conduta criminosa em face da administração pública, esse processo também tem de ser arquivado. Por quê? Porque na esfera criminal já foi comprovado que o fato não aconteceu. E a esfera administrativa, nesses casos de negativa de autoria ou de negativa do fato, ela tem que se submeter hierarquicamente à decisão proferida na esfera criminal. Esse é um dos pontos que mais confundem no estudo de esferas de responsabilidade. Quando que uma sentença criminal interfere num processo administrativo disciplinar. Avançando então mais um pouco, dever de apuração de denúncias. O artigo 144 do Estatuto vai dizer o seguinte: as denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. A administração pública, ela tem dever de apurar se houve denúncia na ouvidoria do órgão ou por meio de processo direcionado exatamente para a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, o órgão tem obrigação de apurar. É dever da administração apurar denúncia de irregularidade. A questão mais espinhosa sobre esse fato, se a administração pode abrir um processo administrativo disciplinar com base exclusivamente nessa denúncia anônima. Essa questão deve ser ponderada. Por quê? O processo administrativo disciplinar ele é muito caro. E para você abrir um PAD, você precisa ter definido a autoria, quem cometeu o ato ilícito, a conduta danosa, e a materialidade, ou seja, a comprovação de que
o dano realmente foi causado, ele efetivamente foi causado, tem um dano ao patrimônio público, uma transgressão de uma norma disciplinar e que está ali comprovada. Se essa denúncia anônima trouxe materialidade e autoria, tem elementos robustos, o fato dela estar anônima, apócrifa, não impede a administração de abrir o processo administrativo disciplinar. O que pode acontecer é que essa denúncia anônima, muitas vezes, não traz os elementos mais contundentes, mais concretos, que demonstram a transgressão, que demonstram o cometimento de um ato ilícito ou dano ao patrimônio público. Às vezes as pessoas, se aproveitando do anonimato, criam situações para colocar um desafeto numa situação de constrangimento. A administração pública, então, precisa ter muito cuidado para não abrir um processo administrativo disciplinar desnecessário, ineficaz, que poderia ter sido subsidiado melhor por uma sindicância investigativa para de fato trabalhar com elementos mais concretos. Quando o PAD é aberto sem os elementos suficientes de autoria, de comprovação de autoria ou de materialidade, a administração pública pode estar então servindo como um instrumento de vingança. E a administração pública não pode, não deve se prestar a esse papel. O servidor público, por sua vez, quando ele toma conhecimento de alguma irregularidade, ele tem por dever, esculpido no artigo 116 do Estatuto, o dever de representar, fazer a sua representação funcional, representação de irregularidade, à autoridade hierarquicamente superior. O servidor, quando sabendo de uma irregularidade, ele deixa de denunciar, ele também comete uma infração ao Estatuto dos Servidores. O servidor público, enquanto agente da administração, ao tomar conhecimento de uma irregularidade, ele tem esse dever de informar as autoridades competentes acerca de uma irregularidade ocorrida. Basicamente era isso que nós tínhamos para comentar com vocês. Espero que tenham conseguido compreender essas esferas de responsabilidade a que o servidor público está submetido. Peço a você que, em caso de dúvida, poste suas dúvidas no nosso fórum. Nós vamos ter grande satisfação em poder ajudar a dirimir sua dúvida. E não se esqueça de fazer as atividades do questionário antes do encerramento do nosso questionário. Eu fico por aqui, agradeço a sua atenção e tenham todos bons estudos.